Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer pela tua bondade, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelas promessas do Senhor, de um povo Amém. que não te conhecia, Senhor, que correu para ti. Nós somos esse povo hoje, Senhor, abençoado, porque bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Se Amém. ver já é glorioso, Senhor. Ó Pai, mas bem-aventurados que não viram e creram. Por isso nós declaramos, Senhor, aumenta a nossa fé, que nesta reunião o Senhor possa trazer, ó Pai, uma edificação no nosso espírito, Senhor. Ó Pai, nós te louvamos e glorificamos por aquilo que o Senhor tem depositado, Senhor, na igreja brasileira, que é Amém. bem-vinda nessa nação abençoada de Israel. Nós abençoamos Israel. Nós declaramos também, ó Pai, venha o teu reino, Senhor. Nós confiamos que o Senhor está no governo, no controle de toda esta circunstância que nós estamos vivendo aqui na nação brasileira. Declaramos, ó Pai amado, que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Declaramos, como Josafá, que os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Nós não Amém. sabemos o que fazer, mas confiamos que o Senhor, ó Pai, é que nos trará a direção nesse novo tempo e, ó Pai, nos conduzirá em vitória. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a tua igreja. Nós declaramos, ó Pai, um tempo de avivamento da nossa fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Giovanni. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Vamos começar essa noite fazendo uma pergunta. Qual era a prioridade de Jesus no seu ministério? Anote isso. Porque essa tem que ser a nossa prioridade. Qual era a prioridade de Jesus no seu ministério? Jesus, ele tinha um foco ministerial e certamente o tempo que ele viveu foi um tempo bastante focado no propósito pelo qual Deus o enviou à Terra. Então, Jesus, ele sabia que pouco tempo lhe restava, ele estava focado no propósito, e assim também tem que ser as nossas vidas. A prioridade de Jesus, quando nós observamos nos evangelhos, o que Jesus mais praticou ao longo dos registros dos evangelhos, nós vamos observar que aproximadamente 80% do tempo e dos registros acerca de Jesus nos evangelhos era na formação de discípulos. A prioridade de uma igreja é a formação de discípulos. Fazer discípulos tem que ser... Claro, eu não estou falando aqui sobre conduta ministerial, estou falando de prioridade. Conduta está relacionado a você buscar Deus, seu sacerdócio, ler a palavra, orar, estudar, crescer em Deus, tudo isso, o relacionamento de intimidade com Deus, trabalhar dentro de uma visão ministerial, tudo mais. Isso é extremamente importante. Agora, tirando essa parte, depois do seu tempo a sós com Deus, o que era prioridade para Jesus no ministério? Era fazer discípulos. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos entender que o nosso chamado é fazer discípulos. O chamado da igreja é se tornar e fazer discípulos de Cristo. Então, o que estiver fora disso é perfumaria. A base de tudo que Jesus fez foi
a formação de discípulos para a reprodução da mensagem. Quando ele fala assim em Mateus 28, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, nós vemos que foram as últimas palavras enfatizando qual era a prioridade da igreja. Ide por todo mundo, fazei discípulos. Então, a prioridade no coração de Deus é que você se torne discípulo e faça discípulos, ensinando-os, transformando-os à imagem de Cristo Jesus. Então, eu quero basear ou fundamentar essa visão a partir da vida de Davi. Davi, ele caminhou com uma centralidade, um foco muito, muito claro do seu propósito. Vamos lá em 1 Samuel 22, por favor. Nós vamos ler aqui o registro ali na caverna de Adulão, que é uma figura profética da igreja. E nós somos ministros hoje da palavra. O nosso trabalho hoje é fazer discípulos através do ensino. Então, vamos ver aqui, pegar um aspecto interessante. Olha, verso 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Então, veja que retrato profético interessante de uma igreja com 400 membros. Uma igreja que se ajuntou a Davi, e Davi se posicionou como um líder, e Davi trabalhou dentro dessa perspectiva de discipulado. O que é interessante nesse primeiro momento é que Davi estava em um local, caverna de Adulão. É importante, todos nós aqui congregamos no local, mas você ter uma referência física de um local de adoração a Deus. O salão de reunião, onde a igreja se reúne. A caverna de Adulão era como esse local onde Davi se refugiava. O verso 1 fala isso. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Era um ambiente onde ele encontrou ali condições para se restabelecer quando ele fugia de Saul. Então, da mesma maneira que a igreja é um lugar de refúgio, uma célula é um lugar de refúgio, você tem lugares onde as pessoas vão se refugiar. Davi, ele nesse ambiente da caverna de Adulão, se reuniu com homens que tinham situações diversas, homens em aperto, homens endividados, amargurados, que é um quadro ainda nos dias de hoje das pessoas que vão na igreja. As pessoas que vão na igreja é um quadro da caverna de Adulão. As pessoas que vão na célula é um quadro da caverna de Adulão. Pessoas que chegam para serem libertas, curadas, transformadas, treinadas e enviadas. Esse era o trabalho de formação de um discípulo. Anote isso. Então, as pessoas chegavam
e chegam até hoje nas células, na igreja, no local onde você se encontra, para serem libertas, curadas, transformadas pelo poder de Deus, treinadas na palavra e enviadas para fazerem discípulos. Qual que é o grande problema hoje, ministerialmente, que a gente observa em muitos pastores? Às vezes, na sua caverna de Adulão aí, chega pessoas com perfil bem parecido, pessoas doentes, e você acaba, sem fazer o trabalho do discipulado primeiro, enviando pessoas doentes, ou seja, pessoas que não foram curadas, que não foram libertas, que não foram treinadas, que não foram transformadas pelo poder de Deus, e você, no desejo de querer ver a obra sendo feita, você acaba enviando pessoas que não passaram pelo processo de cura. Um dos principais trabalhos que um pastor, que um líder tem que desenvolver numa igreja local é o trabalho de cura interior. As pessoas vêm do mundo, elas vêm arrebentadas, igual o relato aqui da caverna de Adulão. As pessoas vêm feridas, as pessoas vêm amarguradas. Irmãos, uma pessoa amargurada, a amargura, ela é algo, o que está falando aqui no verso 2, amargurados de espírito, são pessoas críticas. Pessoas amarguradas, elas são críticas. Pessoas amarguradas, elas são pessimistas. Pessoas amarguradas, elas sempre enxergam as coisas numa ótica da dificuldade, do problema. Pessoas amarguradas, elas têm tristeza na alma. E aí, ao invés de muitos líderes trabalharem a igreja para curar as pessoas, antes de enviá-las, você primeiro tem que trabalhar a cura. Era assim que Davi trabalhava, foi isso que Jesus fez. Nós vamos ver aqui alguns relatos, mas a ideia do discipulado, nesse primeiro momento, é gerar cura e libertação. Esse é quando nós estamos no ambiente do átrio ali, a pessoa precisa passar pela cura e libertação. Um conselho para vocês: não coloquem pessoas doentes para liderar célula, não coloque pessoas problemáticas à frente de ministério, não coloque, fica sem, mas não coloque. Trabalhe a cura e a libertação primeiro, porque senão você vai multiplicar o problema. Você acha que você está solucionando? Não, você está multiplicando, é uma semeadura de problema. Vai haver uma reprodução dentro do ministério se você não trabalha a questão da cura na alma. Gente doente, cara, a imaturidade dos pastores é muito grande. Os caras, às vezes, para tentar segurar a pessoa na igreja, coloca o cara para ministrar ou à frente de alguma coisa. Não faça isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, trabalhe a cura e a libertação da pessoa. Eu já errei tanto com isso, irmãos. Já tomei tanto na bolada nas costas por causa disso. Vocês não têm noção. Então, é um conselho de um irmão mais velho. Pessoas amarguradas de alma contaminam outras pessoas. Por isso, você não pode. Pessoas amarguradas, doentes, e aí elas vão sair contaminando, espalhando a amargura dentro do ambiente da igreja. Depois, para você trabalhar isso, é só o Espírito Santo para poder. Isso, quando não, vai te dar muito desgaste, arrancar muita lágrima do seu olho aí,
por causa de difamação, de uma série de situações. Então, não coloque pessoas despreparadas em posição de liderança, em nome de Jesus. Você vai evitar problemas no seu ministério. É um conselho, não é que eu sou mais velho que você, eu sou mais bonito. Conselho de um irmão mais bonito. Um conselho de um irmão que já passou muitas coisas por causa disso. Então, as pessoas chegam amarguradas, endividadas, elas se acham em aperto. Ok, esse é o quadro da igreja. É 1 Samuel 22, é a caverna de Adulão. Mas o seu trabalho, meu trabalho, é desenvolver a cura e a libertação dessa pessoa. Amém? Então, quando essa pessoa está curada, liberta, o que vai acontecer? Você vai observar os frutos. Ela não vai precisar de ter posição, título, ela vai começar a ganhar almas. Os frutos vão falar. Ela vai evangelizar porque ela está curada, ela está livre, ela está ungida, ela está despertada no espírito, avivada, ela vai pregar o evangelho, ela não precisa de título, ela não precisa de posição, ela não precisa de reconhecimento de pessoas, ela está cheia do Espírito Santo. Então, essa pessoa curada, ela naturalmente ela vai operar no meio do contexto da igreja, do reino de Deus, ela vai querer servir, ela vai estar à frente ali. Isso é muito sério. A pastora Edna está colocando aí pessoas que vêm de outras igrejas. Ave Maria, irmãos. Misericórdia. Você tem que tomar cuidado. Pessoas que vêm... irmãos, mas eu era pregador lá na outra igreja, eu era isso, eu era aquilo. Não acredite. Deixa a pessoa primeiro dar fruto. Se ela dá a ela um rodo, uma vassoura e pede ela para lavar o banheiro da igreja. E começa com ela lá da base. E é assim que a gente faz discipulado. Entendeu? E quanto maior a posição da pessoa, aí você tem que trabalhar mais. Importante se você é isso tudo aí, você é o apóstolo, então você que tem que servir todo mundo. Porque na minha Bíblia está descrito que os apóstolos, eles são os últimos. Eles são para servir todo mundo. Você é um apóstolo? Rapaz, vamos pegar a enxada ali, vamos dar uma capinada boa ali no lote. Vamos lavar aqui, vamos vender docinho na rua, vamos servir as pessoas, vamos levantar dinheiro para o reino, vamos trabalhar. É assim que a gente se move em Cristo. Agora, o religioso, ele quer posição. O religioso, ele quer reconhecimento. O religioso, ele quer púlpito. O religioso, ele quer se achar. O servo, a imagem de Cristo, não. Ele quer servir. Então, muito cuidado com isso, para você não colocar pessoas doentes à frente de qualquer atividade que seja. Trabalhe na sua igreja cura, como Davi fez. Trabalhe na sua igreja libertação. Faça encontros, seminários, discipulado, cura da alma. Chama a Claudinha lá para fazer o Yuri, fazer um pente fino. Leva lá o pastor Rodolfo, esse pastor que gosta de expulsar demônio e tal, leva esses homens aí de caça-fantasma, e aí você vai trabalhar a sua liderança. Cara, o modelo de Davi, vamos falar do tabernáculo de Davi semana que vem, mas o modelo de Davi de formação de líderes era o mesmo modelo de Jesus, cara. É pegar gente atrapalhada, gente ruim, e transformar os caras. Esse que é o seu desafio. Você observa que, antes de qualquer coisa, mesmo sem formação, como que Davi atuou naquele tempo?
ele tinha uma unção, e por causa da unção que ele carregava, ele atuou para curar as feridas, os traumas alojados nas pessoas, na alma daquelas pessoas. Davi, ele trabalhou dentro de um projeto de cura e libertação. Ele trabalhou dentro desse projeto. Então, às vezes a pessoa não está curada, ela está cheia de traumas, lembranças, marcas do passado. E ela é posicionada em uma posição de liderança. A primeira pancada que ela tomar, meu irmão, às vezes ela não consegue nem levantar, porque você está na liderança, bem-vindo, você vai tomar porrada de todo lado, é pancada, é gente querendo puxar seu tapete, furar seu olho, chutar sua barriga, é gente falando mal de você, te criticando, apontando o dedo, e você tem que entender que isso faz parte da sua posição. O líder, ele toma pedrada de todo lado, isso não é... Não queira... Se você é um líder e não toma pedrada, eu fico até preocupado com a sua liderança, porque a gente está trabalhando com gente doente. Nós estamos na caverna de Adulão. Se você pega lá, por exemplo, em 1 Samuel 31, esses mesmos caras que estavam lá com Davi na caverna de Adulão, lá em Ziclag, eles queriam apedrejar Davi. Teve uma hora lá que eles piraram a cabeça. Por quê? É esse processo. Hoje, aqueles que você está guerreando com eles, amanhã eles podem estar querendo tacar pedra em você, cara. Por isso você tem que ser uma pessoa curada. Você não pode entrar na vibe das pessoas que te atacam. Você tem que manter sua serenidade, sua integridade, para que você não entre no jogo do inimigo. Tem um texto, me veio aqui agora, lá no Salmo 142, vamos lá para ver. Salmo 142. Ainda bem que todo mundo aqui tem Bíblia, né? Fico tão feliz, irmão, vocês me alegram tanto. Peguei a garrafa da Cristiane ali, mas misericórdia, velho. 2,5 litros de água. Tá doido. Se fosse o Fábio aqui, ele ia cair dentro dessa garrafa. A Crisul tem a garrafinha dela lá, botelha, la botelita. Olha aqui o Salmo 142. Cara, olha a oração que Davi fez. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Vai vendo aí, vai vendo. O cara estava atribulado, velho. Verso 3. Quando dentro de mim se esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Então, você acha que é só com você que você toma pedrada? Vai vendo aí. Olha o salmo que esse cara escreveu. Verso 4. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Olha só o verso 7, cara. Que chapação. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem.
Cara, Davi, ele estava sentindo que a alma dele estava no cárcere, que ele estava preso, que ele estava clamando a Deus. Mas Davi tinha uma experiência com Deus. Ele fez de Deus o seu refúgio. Aí você imagine as pessoas que chegam na sua célula, que chegam na sua igreja, com a alma no cárcere, mas não conhecem o caminho de Deus, não conhecem a palavra, não conhecem. O próprio Davi aqui, ele estava passando por um momento de amargura e ele faz um clamor ao Senhor. O que acontece quando a gente passa por uma experiência? A gente vai aprender o caminho para podermos ensinar outros. Por que Davi ele pôde tirar a amargura da vida daqueles homens na caverna de Adulão? Porque Deus permitiu ele passar por um caminho. Então, primeiro, Deus operou a cura em Davi, para depois operar através de Davi. Deus operou e opera em nós da mesma forma. Nós passamos por situações para amanhã podermos ajudar as pessoas a aprendermos o caminho. Como é que você vai pastorear alguém na área da cura se você não foi curado, por exemplo? Estão entendendo, irmãos? Esse processo de Deus na vida de Davi é o processo de Deus nas nossas vidas. Nós vemos que depois que ele sai do cárcere, ele pôde ajudar e transformar pessoas e transformar amargurados em valentes. Mas primeiro Deus operou através dele. Hoje Deus está trabalhando na sua vida e ele vai continuar trabalhando na sua, na minha vida, para que através da nossa transformação tenhamos autoridade para poder curar e libertar, transformar, preparar e enviar pessoas para se tornarem discípulos de Cristo. Qual que é o outro ponto que eu queria ressaltar? Muitos pastores não pensam que precisam de cura. Cara, esse é um grande erro de liderança. Às vezes, nós precisamos parar para ouvir, para sermos ministrados, para sermos curados, todos nós, a começar de mim. Eu preciso e eu preciso ser curado, transformado pelo poder do Espírito Santo. Então, se você pensa que você está só para curar, você vai colocar-se numa posição errada. Você é um meio pelo qual Deus vai curar, mas primeiro também o Espírito Santo vai trabalhar em você, vai trabalhar na sua alma, para você ser uma pessoa curada. Às vezes as pressões que a gente sofre, que a gente vive, os ataques, é Deus forjando a gente. As fofocas, aquilo que você sabe que não é verdade. Você acha que só você passa por isso? Não, irmão. Pessoas te negando, pessoas te rejeitando na alta, gerando em você Deus trabalhando na sua vida. Olha aqui o Salmo 142. Deus estava trabalhando a vida de Davi. Quando a gente chega e vê Davi transformando vidas, a gente muitas vezes não pensa que primeiro Davi foi transformado por Deus. Então, quando você vê um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, você pode saber que se levantar a camisa dele ali, está cheio de cicatriz. É uma pessoa que tem marcas na sua história. E por isso, o Espírito Santo vai trabalhando. No reino de Deus não existe, irmãos, pastor Nutella, pastor Dodóizinho. Não existe isso. Não existe. Ou você se torna um homem de Deus. Outro dia eu falei para um pastor aqui. Eu falei, o que você quer? Você quer ser um pastor ou você quer ser um homem de Deus? Porque pastor tem muito aí. Pastor tem muito. Está cheio de gente aí. Você compra título de pastor pela internet.
Agora, ser homem de Deus, você não compra pela internet, não, meu amigo. É cruz. Então, Davi, ele passou por esse processo. E aí o que a cura de Davi fez dele? Fez dele um valente. E porque ele se tornou um valente, o que aconteceu? Ele começou a reproduzir valentes. Aí o negócio ficou chapa quente, porque Davi agora podia ministrar paz interior, cura interior, libertação. Ele podia agora trabalhar na vida deles uma restauração no caráter, nas emoções, no propósito, nas prioridades. Davi foi, então, colocando as coisas em ordem na vida deles e começou a treiná-los como guerreiros, treiná-los no caráter. Você vê que todos os valentes de Davi eram homens de honra, eram homens leais. A lealdade estava no caráter dos valentes. Cara, o negócio era muito sério, irmãos. Não, vocês não estão entendendo, não, velho. O que Davi passou, ele foi usado para transformar aqueles homens na essência da conduta desse. Ele suspirou lá que queria beber a água do poço de Belém. Os caras saíram rasgando no meio lá da guarnição dos filisteus para pegar um copo d'água para Davi. Ele suspirou, a Bíblia diz que ele suspirou. Quem me dera beber da água do poço de Belém. Ele suspirou. Aqueles caras que eram amargurados, endividados, flamenguistas, todo tipo de demônio que eles tinham, aí, quando eles foram libertos, agora eles eram os valentes de Davi. O que acontece hoje? Hoje, muitos estão no processo de libertação. O nosso Davi hoje é Jesus. Jesus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso discipulador, ele é o nosso valente. É ele que está na nossa caverna de Adulão, aí nos ensinando, nos treinando. É ele que está nos pastoreando. É ele ele é o nosso. Então, quem escuta o coração de Jesus vai ouvir o suspiro do coração dele. E o coração de Jesus, o que tem me vindo assim muito forte, eu fico meditando às vezes, perguntando o que era prioridade para Jesus. Foi quando Deus ele traz esse entendimento de que a prioridade para Jesus era fazer discípulos. Fazer discípulos. Pegaram aí ou não? Por exemplo, eu vou falar de um texto aqui, está lá em Marcos. Eu não vou ler lá, não, para a gente ganhar tempo. Está lá em Marcos 5, 35 a 37. Olha só que coisa interessante. Ali tem um retrato dos discípulos de Jairo. Quando Jairo ele foi buscar refúgio em Jesus, olha os discípulos de Jairo. Eles vieram e trouxeram para Jairo más notícias, diz o texto. Más notícias. Por quê? Porque todo discípulo doente, ele foca em más notícias. Você vai saber se você tem um discípulo doente de alma no seu grupo de discípulos, se o foco dele é em más notícias ou o foco dele é em Jesus Cristo. Os caras eram tão amargurados de alma que eles perderam a noção de que Jairo estava com Jesus. Por isso que quando Jesus leva para a casa de Jairo Pedro, Tiago e João, era um tipo de discipulado com discípulos focados em milagres. Jesus leva os caras para ver milagres. Ele estava gerando discípulos que iam crer em milagres. Aí, quando Pedro
ele vem, batiza 3.000. Tiago e João cura lá o coxo no templo, na porta do templo Formosa, lá no livro de Atos. Por quê? Porque eles tinham visto Jesus curando, eles tinham visto Jesus libertando, eles foram discípulos gerados naquilo que eles viram na vida de Jesus. Então, era um discipulado que Jesus gerou neles uma visão para eles andarem no sobrenatural. E aí, quando você olha a história de Pedro, Tiago e João, eles foram os discípulos que mais realizaram obras no Novo Testamento, fora Paulo. Dos discípulos que andaram com Jesus, foram Pedro, Tiago e João. Olha quem foi Pedro, Tiago e João depois que Jesus subiu aos céus. Por quê que eles tiveram um papel diferenciado? Porque eles estavam próximos do seu discipulador. Meu irmão, quem caminha próximo do discipulador vai realizar obras maiores. Pedro, Tiago e João estavam colados em Jesus, foi para o Monte da Transfiguração com Jesus, curou a filha de Jairo com Jesus, estava no Getsêmani com Jesus. Depois que Jesus libera eles, eles realizam uma obra diferenciada em relação aos outros discípulos. Então, isso é notório nas Escrituras. É notório. Davi, voltando aqui em Davi, ele gerou, depois que ele ia curando, libertando pessoas. Vamos lá em 1 Crônicas 12. 1 Crônicas 12. Vocês estão com muita preguiça hoje. Vamos ler a Bíblia. Vocês são pastores. 1 Crônicas 12. Então, os caras que eram amargurados, olha só em quem eles se tornaram. Verso 1. São estes os que vieram a Davi a Ziclag, quando o fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Então, quando você tem discípulos bem formados, bem preparados, eles vão te ajudar na guerra. Verso 2. Cara, isso aqui é louco, olha só, verso 2. Tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul da tribo. Aí vem descrevendo os caras. Irmãos, os caras, por que eles atiravam pedras com a mão direita e com a mão esquerda? Porque eles entenderam que quando se derruba gigante, a arma que derruba gigante é a arma que você tem que usar do seu discipulador. Então, quando eles viram que Davi derrubou Golias com uma funda, eles começaram a treinar. E eles arremessavam pedras e atiravam flechas com as duas mãos. Por que isso? Treinamento. Discípulos são treinados. Treinamento. Você não tem que lançar o cara sem treinar ele. Treina o cara. Ele é um excelente obreiro. Manda ele aqui para o PDI. Ele é um cara top. Faz ele participar de todas as festas. PDI, PDL, PDJ, PDA. Fala para o cara ser treinado na palavra, ser ministrado, ele ir para o Souzo, ele passar lá na Arena da Libertação do Yuri. Treina o cara, investe na libertação, na cura, na palavra. Não tenha pressa em lançar a pessoa sem ela ser preparada primeiro. Estão entendendo ou não? Nós temos um ministério que tem muitas atividades relacionadas a ensino. A visão que Deus nos deu está muito vinculada à palavra. Qualquer um de vocês aqui prega poderosamente.
poderosamente. Então, por quê? Porque a unção é o ambiente que Deus me entregou e é o ambiente que vocês entraram através da aliança comigo, por causa da palavra. A palavra no ministério, aquilo que Davi praticava, é aquilo que os valentes praticaram. Então, eles, de amargurados, foram transformados em valentes. Amém? Amém, irmãos. Olha o verso Amém, 8. aleluia. Verso 8, vamos lá. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto. Número 1, eu vou falar dessas características. Primeiro, homens valentes. Número 2, homens de guerra para pelejar. Número 3, armados de escudo e lança. Número 4, seu rosto era como de leões. Número 5, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os... Cara, aqui tem uma descrição de 5 qualificações de um discípulo que você tem que trabalhar, que Davi trabalhou, que Davi pegou esses caras na caverna de Adulão. Primeiro, eles eram homens valentes. O que é um homem valente? É uma pessoa que não se acovarda, é uma pessoa que vai para cima diante dos desafios. A palavra valente significa aquele que carrega algo de valor. Eles não eram pessoas qualquer. Eles se tornaram valentes diante de situações. Deus permite situações na nossa caminhada para nos fazer valentes. O que um covarde faz? O covarde, ele sempre foge da guerra, ele é medroso. Aqui em Minas tem uma linguagem, vocês me desculpem aí o linguajar, vou falar um linguajar do mineiro. Ele era cagão. Não sei se lá no Rio de Janeiro tem isso, mas é quando o cara é medroso, está cagando de medo. E aí, isso é completamente contrário à natureza de Cristo, à natureza dos valentes. O que os gaditas aqui, nessa descrição, é a figura dos discípulos depois do Pentecostes. Homens valentes. Segundo, homens de guerra. Guerra na Bíblia está relacionada a jejum, oração e palavra. Eram homens de guerra. E aí você, quando entende que os seus discípulos precisam ser homens de guerra, homens de jejum, de oração e de Bíblia, homens que leem Bíblia. Estava falando com o Rodolfo hoje sobre isso, ele me relatando situações. Não adianta, cara, você pode ter habilidade, tocar no altar, cantar, pregar, mas se você não relaciona com a palavra, não vai muito longe, não. Se você não tem uma vida de oração todos os dias, o seu tempo de oração. Eu vejo hoje muita gente perdendo a vida devocional, muitos pastores, porque acham que pregam. Olha, irmãos, eu não conheço a vida devocional de vocês, mas pensem como está a vida devocional, como está a sua vida de oração, jejum e palavra. Homens de guerra fala disso. Não é o tanto que você faz, mas é se você é constante naquilo que você faz. A constância, às vezes, é mais importante. É melhor você ficar meia hora todo dia do que você, um dia no mês, ficar 2 horas. Melhor você, todo dia, meia hora orando, ler a Bíblia, semanalmente faz aí uns 2 jejum, 3 jejum, você vai jejuando, orando, lendo a palavra, ou jejuando, orando, lendo a palavra, jejuando, orando. Homens de guerra. Terceira característica, homens armados. A armadura do espírito. Toda a armadura espiritual e armas espirituais, todas elas, na Bíblia, estão relacionadas à palavra de Deus. Homens armados significam pessoas que dominam a palavra, a espada do Espírito.
Então, você tem que armar. A escola de missões aqui está armando os jovens. Você tem que armar aí a sua igreja com a palavra de Deus. Não é ter pessoas que frequentam o culto. São pessoas que são preparadas. Não sei se vocês estão entendendo. É melhor você ter pessoas preparadas. Não é você ter muita gente na igreja que não é preparada. Daqui 10 anos está todo mundo desviado. Melhor você ter um grupo que você está investindo neles, ensinando Bíblia para eles, ensinando eles a orar, ensinando eles a caminhar com Cristo. E aí, o que vai acontecer? Daqui 10 anos, eles vão ter se reproduzido em milhares de pessoas. Mas se você está focando no curto prazo, você vai ficar preocupado se o culto está cheio ou não. Não adianta um culto cheio e não tem discípulos. Uma igreja que não tem discípulos, você vai medir a qualidade do seu ministério pela quantidade de pessoas? Isso é um erro. A igreja de Noé tinha 8 membros, mas a avaliação de Deus era que ele era homem justo e íntegro. Noé andava com Deus. Agora, as pessoas que têm aí na sua igreja, consequentemente, se elas estiverem bem preparadas, elas vão evangelizar e ganhar almas para Jesus. Então, você tem que focar na preparação, na capacitação e no investimento de cada um. E eu quero pedir aqui os pastores cabeça de ministério que estão aqui, os líderes. E é isso aí, pastor Alê. Os discípulos, eles se arriscavam, estavam prontos para matar, para morrer, andavam com Davi, porque eles eram preparados para isso. Vocês aí, todos vocês, enviarem pelo menos 3 pessoas para o PDI. Nós já estamos aí nesse processo. Vocês têm que começar a se prepararem, preparar as pessoas agora, não deixe para a última hora. O PDI acontece em janeiro, mês de dezembro, tem Natal, tem virada, culto da virada, é muita atividade. Se você deixar para começar a falar para as pessoas e virem para o PDI na época de janeiro, você não vai mandar ninguém, você perde a oportunidade de preparar obreiros para o reino. Então, comece a separar aí cada igreja, pelo menos 3 pessoas, pelo menos, para serem enviados para treinamento na palavra. Você tem que ter homens armados, homens que conhecem Bíblia. Glória a Deus. A 4ª característica, o seu rosto era como de leões, né? O rosto como de leões. O que faz uma pessoa ter um rosto de leão? Intimidade com Deus, autoridade espiritual, governo, tudo isso é a face do leão. Isso aí vocês já sabem, fala de maturidade, o leão fala de maturidade espiritual. O leão da tribo de Judá, Jesus, ele venceu. Pastor, como é que foi banho? E nem Regina. Eita! Aleluia! Abriu aí, ó. Ai, ai. Então, eles tinham a face de leão. Por quê? Eles foram discipulados por um leão, que era Davi. E nós temos o leão da tribo de Judá, que era mais do que Davi. Então, nós temos que gerar discípulos como Davi gerou aqui. Homens valentes, homens de guerra, homens armados, com o caráter, o rosto, né? Fala do caráter de leão, caráter de governo, caráter de guerra, caráter de autoridade, de maturidade e de sabedoria, né? Então, tudo isso que o Senhor possa despertar o seu espírito em nome de Jesus, né? E a última característica, a 5ª característica, eles eram homens ligeiros, como gazelas sobre os montes. Ligeiros falam de velocidade, de movimentação, né? De velocidade espiritual, de velocidade profética. Então, a unção, ela gera velocidade, a unção do Espírito,
ela gera movimentação espiritual. Pessoa sem unção, cara, é muito ruim, velho. Você caminhar com um pastor sem unção, sem revelação da Bíblia, sem revelação de Deus. A ligeireza aí fala de uma unção que movimenta, que faz com que haja um movimento profético no ministério. E Davi, ele era assim, ele era um cara de movimento. Estuda a história de Davi, não sei se você já ouviu falar de Davi, mas ele era um cara, meu Deus, ele foi um cara que realizou grandes coisas no curto período de vida dele. O seu ministério, ele tem que ser dinâmico, o seu ministério tem que ter atividades, o seu ministério tem que estar promovendo pessoas, tem que estar preparando líderes, seu ministério tem que estar trabalhando cura para os que estão chegando, tem que haver ligeireza, não é ficar, eu já fiz isso hoje, esse mês, agora só no ano que vem eu vou fazer novamente. Não, o ligeiro ele está sempre em movimento. A visão aqui profética das gazelas era movimento, ligeireza. Então, você tem que gerar discípulos que eles sejam multifuncionais, discípulos que mexem com a internet, discípulos que mexem na área da música, que pregam a palavra, que lideram oração, que são intercessores, são ligeiros. O que precisa aí para hoje? Não, hoje nós precisamos de alguém que toca violão. Está aqui, estou aqui, vou aprender a tocar violão, vou cantar, vou ministrar a palavra, intercessão, pode deixar que eu cuido. Precisa ministrar para crianças, é ligeiro. Cara, ele está operando em diversas atividades dentro do corpo de Cristo, ele não é limitado. Tem gente que, não, eu sou o diácono da igreja. O cara só fica ali na diaconia, velho. Vontade de bater. O cara só fica ali no culto. Claro, ele tem o papel dele ali, é importante na organização, no culto de domingo, mas o cara pode ficar ali no culto, ele pode liderar uma célula, ele pode trabalhar apoiando algum outro tipo de ministério, seja ele de ensino, seja ele da construção, seja ele, sei lá, da intercessão, projeto tabernáculo, ele pode estar envolvido com outras atividades. Então, quando a pessoa ela tem a unção do Espírito, ela vai ser ativada para realizar muitas coisas no reino de Deus. Estão entendendo? Esta unção ela vai ativando pessoas. Não, eu ministro para criança, eu ministro para jovens. Sábado eu estava aqui no culto de jovens, ministro para senhoras, ministro para flamenguista, para todo tipo de endemoniado que existe. A pessoa precisa de libertação. E se você opera na área da libertação, você vai ajudar flamenguista, atleticano, corintiano, vascaíno. É complicado. Eu só queria deixar essa palavra, que no verso 14, olha aí, 1 Crônicas 12, 14. Eu gosto muito dessa palavra. Ele fala assim, esses dos filhos de Gade foram capitões do exército. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000. Quer dizer, ele focou na formação onde um valia por 100, o menor valia por 100 e o maior valia por 1000. Às vezes, você focar na formação de um grupo, a longo prazo, você vai estar formando um exército. Pegaram a visão aí? Às vezes você está formando no curto prazo, está preocupado com a igreja, está cheia, mas você não está formando ninguém. A longo prazo, fica daquele mesmo tamanho. Mas olha só, cara, os da tribo de Gade, os gaditas ali que caminharam com Jesus. Então, o discipulado, você vê que Jesus investiu em 12 pessoas. Até hoje nós estamos aqui falando por causa do quê? Do sucesso da visão de Jesus.
em formar discípulos. Aí você pega os 3 valentes de Davi. Olha só, irmãos, os 3 valentes de Davi vão aqui em 2 Samuel, capítulo 23. Eu já estou concluindo já. 2 Samuel, capítulo 23. Verso de número 8. São estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe Bassebete, que é um bom nome para você pôr no seu filho, no seu neto aí. Josebe Bassebete. Imagina, você chama ele, Josebinho, vem tomar banho, filho. Então, Josebe Bassebete, filho de Taquemone, o principal dos 3. Cara, olha aqui para mim, irmãos. Por que eu estou falando para você mandar 3 para o PDI? Por quê? Davi tinha 3, Jesus tinha 3, você tem que ter 3 valentes que andam com você. Amém? Esse é o modelo bíblico. Tinha 3 aqui, Josebe e Bassebete. Cara, qual que era a unção que estava sobre ele, nesse valente? Olha aí o texto. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma só vez. De uma vez, está falando de uma batalha. O que era a unção que estava sobre Josebe e Bassebete? Havia nele uma unção de vencer o que é impossível. Era a mesma unção que estava sobre Davi. Era impossível Davi bater Golias, mas ele bateu. Era impossível Josebe e Bassebete matar 800, mas ele matou. Quando você trabalha na formação que a gente chama de um discipulado mais profundo, você vai gerar discípulos que vão se mover na impossibilidade. Uns caras meio chapados. Eles vão para cima. Josebe e Bassebete, o principal dos 3, 800, cara. A gente só crê porque está na Bíblia. Porque o cara sozinho bateu 800 soldados, a gente crê porque está na palavra. Mas por causa do quê? Da unção do Espírito Santo. Olha aí o verso 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Auí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia o Senhor efetuou, é interessante isso, naquele dia o Senhor efetuou grande livramento. E o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Doideira, cara. Esse Eleazar que... qual que é a unção que estava sobre Eleazar? Perseverança. O cara que não desistiu. Ele não desistiu. Ele, enquanto não terminou a batalha, ele não baixou a guarda. Ele foi um cara que a espada grudou na mão dele. A espada grudou. A espada... Não, vocês não estão entendendo. Ele era um cara que ele estava com a espada de tal maneira que ele não abria mão dela. Vamos lá. Esse terceiro aqui eu gosto muito dele. Samá. Samá é o mesmo que Chamar, que é o Jeová Chamar. O Senhor está ali. O nome Samá é o mesmo. Olha aí no verso 11. Depois dele, Samá, filho de Agé,
o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de leitilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. Nem um amém. O que a gente percebe? Que Deus, ele opera quando os valentes se posicionam. Qual que era a unção que estava sobre Samar? Samar, ele estava debaixo de uma unção de proteção. Ele protegeu aquele terreno. Ele protegeu aquilo que havia sido entregue. Então, havia uma unção nos valentes de Davi de vencer o impossível, o outro de perseverar e o outro de proteger. Então, eles estavam debaixo de uma unção poderosa, cara. Agora, eles começaram a se mover debaixo dessa unção por causa de quê? Porque eles entraram no ambiente espiritual que Davi operava. Eles se submeteram a um discipulado. Eles entraram debaixo de um ambiente, e nesse ambiente, o ambiente, ele carrega algo extraordinário. É interessante isso, né? Eu estava falando aqui agora há pouco que o ambiente aqui do ministério está muito relacionado à palavra profética. Aí todas as pessoas que se aliançam têm boa palavra profética por causa do ambiente, não é por causa da pessoa. É a unção que derramou sobre a minha vida que gera esse ambiente que abençoa os ministérios relacionados a esse ambiente. Esses 3 homens aqui, eles estavam operando debaixo do ambiente de Davi, da unção que estava sobre Davi, porque Davi, ele era a descrição desses 3 discípulos. Davi operou na impossibilidade, derrubou o gigante. Davi, ele perseverou, cara, ele não matou Saul, ele perseverou dentro de um propósito. Davi, ele protegeu o reino. Ele protegeu os valores do reino, estabeleceu um tabernáculo, um sacerdócio. Então, tudo o que operava na vida de Davi começou a operar na vida dos discípulos, por causa do ambiente que o discipulador carregava. Então, o ambiente que você carrega, naturalmente, vai tocar a vida dos seus discípulos. Por isso que Deus quer gerar em você ambientes espirituais para que você possa reproduzir isso na vida dos seus discípulos. Os discípulos de Davi operaram debaixo da unção do ambiente que Davi... Pedro, Tiago e João operaram debaixo do ambiente que Jesus operou. O discipulado é isso. O discipulado é você abrir os olhos espirituais para discernir o ambiente que o seu discipulador se encontra, para você operar naquele ambiente. Discipulado não é amizade, presta atenção nisso. Claro, você vai ser amigo do seu discipulador, mas você precisa entrar nos ambientes que ele opera. E assim nós vamos formar discípulos, fazer discípulos, reproduzir Jesus na vida dos discípulos. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Ajudou aí? Alguma coisa? Glória a Deus, estamos juntos. Maravilha. Cristiane está ali, colocou um baby doll de bolinha, já está em cima do guarda-roupa, me aguardando. Calma, amor, deixa eu terminar a reunião. E ela está ali assim para mim. Eu vou matar você. Então, irmãos, é isso. Glória a Jesus. Queria abrir aqui. Alguém quer fazer algum comentário?
Ok, Laércio, amanhã eu ligo para o Cleiton. Lindão. Glória a Deus. Alguém quer fazer algum comentário? Gladstone está aí. Eu vi o Gladys ali. Você está trabalhando, Gladys? Pastor Aguinaldo, algum comentário? Pastor Anderson? Pastor Davidson, de Pedra Azul? Pastor Alê? Alguém quer fazer algum comentário? O apóstolo, um comentário bem rápido, né? Davi, ele, para discipular os valentes, ele viveu no mesmo ambiente que os valentes estavam vivendo, mas ele não deixou se contaminar por aquele ambiente, né? Verdade. Bem colocado. Pastora Edna fez um comentário bom aí. Ó. O Senhor faz maravilhas quando os valentes se posicionam. Eles se posicionaram e o Senhor realizou o grande livramento. Obrigado, pastora. Obrigado, pastor Alê. Glória a Deus. Pessoal aí do Peru, quer fazer algum comentário? Ana Luísa. Aninha maravilhosa. Que saudades, Branquela. Saudades. Então, minha linda, você quer fazer algum comentário? Ô, Aninha, nós não estamos te escutando. Eu não sei. Aqui, escuta? Sim. Sim? Então, essa aqui. Eu estava falando na importância, assim, do discipulado, ter essa visão, né? O discipulador reconhecer, né? A importância do discipulado, muito forte que ele libera. Realmente eu vivo isso, né? Tenho vivido isso, sendo transformada, liberta em áreas que eu mesmo não reconhecia que eu tinha, e através do discipulado, né, tem me mostrado áreas que às vezes queremos ficar na zona de conforto. Ô, Aninha, só um minutinho, por favor. Parece que ligou um liquidificador aí. Desliga aí. É um barulho. Não é liquidificador, não. Peraí. Misericórdia, Deus. Me ajuda aqui. Tira essa coisa aqui. Essa aqui é azul. Aí, acabou. Aí, é porque é o computador, ele tá com esse barulho. Parece que é uma ventoinha. Isso. Mas é Você isso. estava falando, né, sobre a sua cura. Minha libertação. E também me impulsionando, não? A ir mais além, né? Impulsionando me abrindo, né? Como assim? Abrindo espiritualmente. Em áreas que eu, todavia, assim, ainda não estava enxergando. Entende? Uhum. E eu reconheço isso, né? E isso, para mim, não era assim desde o início. Eu não tinha esse entendimento da importância de um discipulado. E quando eu permiti, né, ser discipulada, Deus, através da vida deles, né, foi me transformando, me libertando. É isso. Eu hoje sou uma menina rica, Verdade. bonita e crente. Eu sou a Amor e Fé. Amém. Não, e a gente estava rindo aqui agora.
O Antônio me perguntou, não entendi o que o AP falou da Cristiane no armário. Assim, como vou traduzir Cristiane esperando o AP no armário? Que ó. Não, é em cima do guarda-roupa. É. Ô, amor, desce daí que eu vou demorar um pouquinho. Aí, e ela Oh, pula em 3 cambalhotas. como vou traduzir isso? É um salto mortal aqui que ela dá. É um ritual que ela pratica. É uma coisa impressionante. Não tem como descrever. Entendeu? Não, traduz para ele em espanhol. Explica aí para ele o que é, que ele vai entender. Não vou explicar. A Natasha pratica isso lá, só pede a Natasha para explicar. E a Natasha é mais ninja ainda, que ela é japonesa. Ela ainda joga assim aqueles negócios de ninja que sai fumaça e puf! Aí o quarto fica cheio de fumaça. Ai, Jesus. É um negócio muito top. Aí, homem com homem, mulher com mulher, discipulado, varão com varão, varô com varô. Já disse o pastor Alex. O pastor Kels fez um comentário aí muito bom também sobre o discípulo que recebe só no intelecto. Ele recebe só a informação, né? E isso é bem complicado. A pessoa, quando não... É o caso de Geazi, né? Ele era um discípulo que não conseguiu ser transformado no processo de discipulado. Nós temos que tomar cuidado, o pastor Kels falou aqui, né? Que às vezes a pessoa não tem a verdadeira salvação, fica só na dimensão da religiosidade. Muito bom observado, pastor Kels. Obrigado, Aninha. Aninha, você e o Kelvin tá fluindo aí? Como é que tá? Ah, não era o Kelvin, não, era o outro. Não, desculpa, era... Que isso, Fê? Ai, não, tô brincando, era só para te zoar um pouco. Mas está tudo bem aí, né? Você está bem, está feliz. Graças a Deus, sim, tô feliz. Envie um abraço para o Antônio aí, tá bom? Para todos aí da igreja. Deus abençoe, Antônio. Deus te bendiga. Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Espero que a palavra possa produzir frutos no seu coração, em nome de Jesus. Nós estamos num projeto, queria abrir aqui, agora vamos falar um pouco sobre as nossa agenda. Nós vamos ter, a partir da semana que vem, já começa a festa dos tabernáculos. Aqueles que puderem vir, obviamente, será muito bom, mas aqueles que não puderem, a partir de quarta-feira é que vai começar as ministrações da palavra. Então, nós devemos ter as ministrações. Vai estar aqui o apóstolo Robert Dudo conosco, falei com ele hoje. Vai estar aqui o apóstolo Djalma, já compramos a passagem dele, do Paulo Canuto também, o João Yuri, o Daniel Branco, toda essa equipe que sempre caminha conosco, né? São apóstolos, homens de Deus, ministérios aprovados, né? Pessoas aprovadas, e além de vocês, obviamente, que são filhos, mas eu estou falando dos de fora. Então, se você puder, chegue aqui na quarta-feira, é feriado no Brasil, é um feriado. Nós teremos 2 ministrações à noite, vai começar às 18 horas. Uma primeira ministração do pastor
Paulo Canuto, às 18 horas, e às 20 horas do apóstolo Djalma, porque eu tive que adequar por causa da agenda deles. Como é feriado no dia 12, então eu estou pedindo para vocês chegarem um pouco mais cedo, para vocês não perderem nada do que vai ser ministrado aqui durante esses dias. Está vindo um grupo lá de Curitiba para participar da festa, pessoas novas que estão vindo pela primeira vez, está vindo um grupo de 7 pessoas lá, de pastores, são todos pastores. Então vai ser muito bom, é um ministério muito lindo, a pastora Marlice, vocês vão conhecê-la, apóstola, uma mulher de Deus, ela vai estar ministrando aqui também, um ministério muito lindo lá, já fui lá 2 vezes ministrar lá em Curitiba, a igreja grande, com 2.200 pessoas, a igreja linda, dinâmica, muito bem organizada, e estará aqui conosco também. Bom, sobre crianças, né? Durante a festa, vocês orientarem os pais que, como vai ter ministração 24 horas, não temos estrutura para cuidar das crianças todo esse tempo. Então, os pais têm que ter a consciência de que trazer as crianças para um ambiente desse é bem complicado, porque a pessoa vai querer ser ministrada, e criança demanda atenção. Não é porque é seu filho ou meu, é criança. Então, você cria aí uma estrutura, traga alguém para cuidar das crianças, para que não haja nenhum tipo de problema com seus filhos e de maneira que possa transcorrer da melhor maneira possível. Então, a festa, a gente vai ser maravilhoso, aguardamos vocês, tá bom? E é isso, né? Queria dar esse relatório aí. Estamos trabalhando bastante aqui também e contamos com a oração de todos. Vamos começar aqui os turnos de oração, 24 horas, de sábado para domingo. Desse final de semana já começa. Teremos turnos de 2 em 2 horas de adoração ao Senhor durante esses 7 dias. Tá bom? Vocês podem fazer inscrição, tem aí o link no grupo da Missão Despertar. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor. Lembrei. O pastor Rodolfo, ele vai divulgar aí também, quem puder ajudar, nós precisamos fazer a cobertura da igreja lá. Ele vai fazer um sorteio de uma biblioteca Macários, que é a biblioteca lá do Deg Mills, e aí vai vender aí os cupons, né, Rodolfo? Fala um pouquinho aí, você, por favor. O apóstolo, paz, pastores, boa noite. Eu acabei agora, à tarde, eu tinha tirado a medida, eu tirei novamente aqui para deixar os irmãos a par de toda a situação, né? E nós estamos aqui hoje. Ribeirão Preto não tem costume, né? O Henrique está aí na mesa, a Claudinha. O Ribeirão Preto não tem o costume de chover tanto, né? As chuvas se anteciparam da forma que se antecipou. Graças a Deus, glória a Deus por isso, que é um lugar muito seco, muito empoeirado, e tem chovido bastante. Com as chuvas, a gente acabou tendo a experiência de estar numa garagem que não está totalmente coberta. E fora que ela não tem uma estrutura legal de cobertura, então, quando chove aqui, está descendo cachoeiras de água na área do púlpito ali. Quem vê nossas transmissões, a área do púlpito de trás ali, desce muita água. E nas laterais também, que são as partes das janelas.
Nós temos hoje aqui um espaço de 10 metros de comprimento, vou explicar aqui para os pastores vocês terem uma noção do que nós vamos fazer, por 7,70 de largura. O espaço que está sendo usado hoje é só de 6 metros por 4,90, então um espaço bem pequeno, bem reduzido. Porque quando chove, como não tem calha, não tem nada, tem que montuar no bolinhozinho ali, porque molha tudo, né? Então, a gente cobrindo toda essa garagem, o projeto é cobrir a garagem, tirar o portão de garagem da frente, fazer um portãozinho de correr na lateral, para que a garagem se transforme num salão. Então, vai virar um salão aí de 10 metros de comprimento por 7,70 de largura. A gente vai suportar ali 50 pessoas sentadas. 50 pessoas sentadas. Então, muda, né? Em vez de ser quem olhar para o lado de fora, a gente vai fazer a fachada, botar a placa da igreja direitinho, portãozinho de correr, tem todo um projetinhozinho aí. Não fica muito caro esse projeto, a gente fez um orçamento aí de, no máximo, R$ 3.500. O Henrique está aí, o pai dele vai ajudar, a gente vai cercar ali, tirar o portão, levantar o muro, rebocar, pintar, fazer um trabalho elétrico também, né? Precisa fazer um trabalho elétrico, botar iluminação. Enfim, vai ficar um salão, né? Quem passar de fora não vai ter uma ideia de uma garagem, vai ter uma ideia de um salão. Não vai nem parecer ser uma casa, porque o muro é muito alto. Então a gente vai botar a placa na frente, vai botar um portão só para a entrada da igreja. Vai ficar um salão aí para 50 pessoas. A gente recebeu aqui a doação de uma Macários, que é a biblioteca aí do Dag Mills, uma biblioteca chapa quente, né? Eu sou suspeito de falar, li bastante livros dessa biblioteca. Para pastores e líderes é uma excelente ferramenta. O Robert até brinca, né? Brinca assim, não brinca, ele fala sério, né? Que todo obreiro tem que ter uma caixa de ferramenta daquela ali. Ele fala que é uma caixa de ferramenta, a Macários. Então, a gente vai fazer aí mais ou menos 300 números aí, né? A gente tentar arrecadar aí de R$3.000 a R$3.500 aí com essa Macários. Depois dessa palavra do Senhor aí, sou um dos valentes de Davi, não é impossível não, a gente vai conseguir, em nome de Jesus, arrecadar esse valor para que a gente possa... O valor é R$10? R$10. Então, acredito que 300 pessoas, 350 aí. Conto com a ajuda dos pastores, divulgar nas igrejas aí. Quem puder, óbvio, a gente sabe que está todo mundo aí na correria, todo mundo com a construção, mas é uma ferramenta, né, a Macários. A gente vai enviar pelo correio para quem ganhar e tem a ver com o propósito, né? Não só com a Macários, tem a ver com o propósito aí da construção desse telhado e fazer esse salão aí, né? Você podia trazer para a festa dos tabernáculos? Sim, levo. Para a gente, de repente, faz até o sorteio aqui. Eu vou querer 35. Amém. Glória então, 10% aí Amém. Da arrecadação eu quero semear aí, tá? Então, obrigado, AP. Obrigado. 35 você pode trazer. Se a gente ganhar aqui, eu vou ofertar essa biblioteca. Amém. Quero agradecer aqui na mesa, né, o senhor, os pastores têm intercedido por nós. Essa palavra aqui é o que nós temos feito aqui, né? Esse trabalho de formação de líderes. Hoje é uma igreja que está reiniciando, temos um grupo muito pequeno, mas com esse trabalho de formação de liderança, o Henrique está aí, a Claudinha, que são discípulos nossos aí. E muito obrigado a todos vocês que estão acreditando aí nesse trabalho que está sendo feito aqui para o reino de Deus. Amém. Obrigado, apóstolo. Tamo junto. Amém. Não percam a oportunidade, irmãos. Lembra da palavra da oportunidade? É uma oportunidade. Então, sempre semeie que você puder no reino de Deus. E cada um aqui, você pode comprar 10, R$100. Não vai pesar aí no seu caixa, não vai. E aí você vai estar semeando ali na obra para que o nome de Jesus seja adorado. Então, que Deus nos ajude. O dinheiro é para servir o propósito, né? AP, acabando a reunião aqui, eu já ponho lá no grupo lá
Aí eu ponho a lista dos pastores que quiserem comprar aí na festa eu estou levando na festa já, e a gente sorteia lá, vai ser Ótimo. bem. Acabando a Vamos reunião, lá, já gente. ponho lá no grupo. Cenzinho aí para ajudar, vai semear lá na obra do Senhor. Tá? Todo mundo aí pode ajudar. Claro, só se você está passando algum momento difícil, mas dentro das suas condições. Então, se você pega essa causa e vende 10 aí na igreja que você congrega, rapidinho, né? Você levanta, ajuda e vamos ampliar o local de adoração. Vamos orar agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Queria pedir uma pastora para orar, em nome de Jesus. Quem poderia orar? Uma irmã, serva de Deus. Tem alguma mulher crente aqui no grupo ou não? Eu. Aí, Juju, a Natasha também. Glória a Deus, glória a Deus. Ô, Nath, deixa a Juju, que eu estou tão feliz da Juju estar aqui. Eu estou aqui também, todos os dias. o Gladys é meu discípulo. A Juju também sobe no guarda-roupa, irmãos. Isso já virou um ritual, assim, nos discípulos mais próximos. Eu não sei aí o que... né? Lá na... Ai, deixa quieto. Eu ia falar do Fábio aqui, mas deixa quieto. Juju, pode orar aí, agradecer a Deus, abençoar aí a todos. Amém. Glória a Deus. Senhor, obrigada, meu Pai, por esta noite. Obrigada também, ó Deus, por esta palavra vinda diretamente do céu para as nossas vidas, pela vida do nosso apóstolo. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, cobra a vida, meu Pai, do nosso apóstolo com o teu sangue, da pastora Cristiane, do Israel, da Rebeca, da Giovana. Também, Deus, queremos te pedir em prol, Pai, da nossa presidência, que o Senhor esteja no governo de tudo. Sabemos que o Senhor está. Não venha a ser a vontade do homem, mas sim a do Senhor. E que em tudo, ó Deus, venhamos louvar e glorificar o Senhor, independente, ó Pai, do resultado dessas eleições. Também, ó Pai, de acordo, ó Pai, com a palavra que foi ministrada, nos ensina, Senhor, meu Deus, a sermos canais de cura, canais, ó Pai, de libertação, que a palavra, meu Pai, ela possa, meu Pai, se fazer viva dentro de nós, e que ela possa, meu Pai, penetrar, ó Pai, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ó Senhor, e de nós venha sair virtudes em prol da igreja local, para que as pessoas, os discípulos venham ser impactados, tratados, curados, que cada um de nós venhamos a ter, ó Deus, Pedro, Tiago e João, e que venhamos a ter, ó Pai, um coração semelhante ao de Jesus, disposto a amar, a ensinar, a cuidar, meu Pai, a discipular. Toma, meu Pai, cada pastor, ó Pai, cada família em tuas mãos, que venhamos a ter uma noite, ó Pai, de descanso abençoado, na presença e dependência do Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Também toma a festa dos tabernáculos, ó Pai, em tuas mãos, que venha ser, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, uma janela do céu que venha se abrir diante de cada pessoa Amém. que está ali recebendo, meu Pai. Que no mundo espiritual, ó Pai, os anjos do Senhor já estejam trabalhando para que o sobrenatural e a presença do Senhor venha a ser real e manifesta não só naquele lugar, mas na vida e nos corações das pessoas que vão estar ali. Toma cada caravana, cada pastor, cada igreja, cada família em tuas mãos. O Senhor já possa estar, ó Pai, impedindo, meu Pai, todo acidente, dando livramento. E Amém. que venhamos conseguir a cumprir o propósito do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor, ainda em oração, eu oro pela vida da Regina, declarando a cura de toda a enfermidade na vida dela, na vida de cada pessoa aqui, familiares, se existe alguém enfermo, no poder do nome de Jesus, que a unção de cura possa alcançá-los, para a glória e louvor do teu nome. Abençoe a vida dos nossos irmãos. Muito obrigado por essa noite, pela vida do Otton, que está sempre disponibilizando aqui o link,
pela vida de cada um que está participando desta mesa. Que o seu nome seja engrandecido, que o Senhor seja adorado em todo o tempo. Guarda as famílias dos pastores, seus ministérios, que o sangue de Jesus, como disse a pastora Ju, possa estar cobrindo cada um aqui, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Muito obrigado por tudo. Amém. Em nome de Jesus. Um grande beijo a todos. Olha, aniversário do Otton hoje. Senhor te abençoe, Otton. Vamos orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do Otton. Damos graças pela pessoa maravilhosa que ele é, pelo servo, pelo amigo, pelo companheiro, pela alegria, pela integridade, pela dedicação dele ao teu reino. Muito obrigado pela vida dele. Nós profetizamos saúde, prosperidade, paz interior, que o Senhor possa cobrir a vida do Otton no poder do teu Espírito Santo. Livra-o, ó Deus, de todo mal. Que esse novo ciclo que inicia seja um ciclo de grandes realizações na sua vida, na vida da Tati, na vida dos seus filhos, da Milena. Deus, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oramos também, Senhor, pela viagem do Alex, da Natasha, que estarão vindo agora lá do Peru para participar da festa conosco. Guarda eles nessa viagem, guarda os irmãos como a pastora Ju orou, livra-os de todo incidente. Que o poder do Senhor esteja sobre eles, abençoando, em nome de Jesus. Amém. Grande beijo a todos, fiquem na paz, o Senhor Jesus. Amo vocês. E nos vemos, Festa dos Tabernáculos. Semana que vem nós não teremos a mesa, tá bom? Por causa da festa. Será transmitido na segunda à noite, terça à noite, quarta, segunda, terça e quarta vai ser só à noite as ministrações. Quinta, sexta e sábado vai ser o dia inteiro, manhã, tarde e noite, no esquema que a gente já realiza das outras festas. Mas a festa começa de sábado para domingo, e aí vocês podem estar acompanhando aí. Grande beijo, fiquem na paz, em nome de Jesus. Um abraço a todos.